Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota Monteiro e hoje eu vou fazer um review de The Jinx and Dayla Holiday Special, o especial de Natal de Jinx e Dayla. Antes de qualquer coisa, sim, meninas, a Tata está desmontada, ela vai seguir esse vídeo desmontado porque mês passado eu fiz 4 looks fudido pro versão Black e ainda me dei o trabalho de fazer um look muito foda de Drag King semana passada. Então, estou com preguiça, estou cansada, vou me dar esse descanso essa semana pelo menos, por favor. E vamos ser sincera também, né? Você que tá me assistindo aqui, você é fã de RuPaul's Drag Race, você não tem nada de interesse, não tem interesse nenhum na minha drag. Você quer saber do povo do reality show? Então vamos falar do povo do reality show, né? Então, bora. Mas antes eu vou pedir pra você, por favor, curte o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que gostam da Jinx e da Dayla, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal e de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então você se pergunta, quem é você para falar do especial de Natal para alguém? E geralmente eu falo que é porque eu sou a dona desse canal, mas eu acho que eu tenho uma autoridade um pouco maior nesse caso, porque eu fui a pessoa que foi no site e comprou esse filme por 2 dias. Então eu não tô falando como uma bicha aleatória que quer criticar alguma coisa na internet. Eu estou falando como um customer, um comprador, uma pessoa que gastou dinheiro e quero falar se esse dinheiro foi bem aproveitado ou não pra recomendar se você vai gastar seu dinheiro também ou se não vai. Hoje eu tenho cacife. Quando foi anunciado que haveria um especial de Natal da Jinx e da Dayla disponível, né, pra gente alugar, pra gente comprar, eu fiquei muito animado. Eu gosto muito do trabalho da Jinx, eu gosto muito do trabalho da Dayla, que são duas drag queens que tem um background teatral, assim como eu, que tem um background muito físico, assim como eu, que também são drag queens que não fazem piadas muito problemáticas, então eu falei, great, vou ver, vou assistir, tudo certo, vai ser uma delicinha. Eu vi que ia estar disponível no site dela, eu falei, ótimo, vou lá ver. Chegando lá eu vi que era pago. Eu falei, faz sentido, né? Tem que pagar o dinheiro das bonecas. Não faz sentido ela simplesmente pegar, fazer um produto e colocar no YouTube para as pessoas assistirem. Seria burrice. Então eu fui lá ver. O produto é $13, sabe? $13 pra quem, né? Compra em dólares, para quem vive nos Estados Unidos, $3 não é um valor absurdo, é um valor super acessível para você comprar. Só que nós estamos no Brasil e o Brasil, $13, quando você traduz no Google Translator, eles traduz para R$70. R$70. Então eu fui na Fusco News, eu falei, Fusco News, vocês traduziram isso aqui? Vocês têm esse negócio no acervo de vocês? E não tinham. Eu não fui falar com eles, né? Eu olhei no site. Então eu peguei e falei, Rafael, eu quero muito assistir isso. E eu quero muito fazer um review pro canal. Como dá pra ver que eu me esforcei muito pra fazer review. E aí? Vamos tirar 70 conto das economias do canal pra assistir esse especial? Ele falou, vamos. Então você pega e pergunta, nossa, você pagou R$70, você deve estar com o arquivo de vídeo, né? Com você? Não, eu aluguei o vídeo. Então esses R$70 no Vimeo On Demand foi pra eu poder assistir esse vídeo quantas vezes eu quisesse em 48 horas. You guys, eu gastei dinheiro nisso. Eu gastei muito dinheiro nisso. Com R$70 eu compro uma base boa, que eu não uso. Eu não compro uma base de R$70, mas eu comprei esse filme de R$70 que nem comigo vai ficar. Eu só assisti. Enfim. Estou perdendo o foco. Vamos falar sobre... Vamos falar sobre esse especial, vamos. Não vamos não. Quer saber? Eu vou fazer uma pausa pros comerciais, Quando a gente voltar, eu vou falar um pouco sobre esse especial. As
drag queens Jinkx Monsoon e Ben Delacroix, famosas, né, por terem participado do reality show RuPaul's Drag Race há um tempinho, já tomaram posse, né, da época de Natal, de Hanukkah, de Kwanzaa, dos holidays, né, tomaram posse dessa época do ano para fazer espetáculos teatrais com os quais elas viajavam pelos Estados Unidos. Elas já fizeram, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, To Jesus, Thanks for Everything, Jinkx and Dayla, né, que faz uma referência para Wong Fu, né, To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar, e também elas fizeram All I Want for Christmas is Attention, né, tudo que eu quero pro Natal é atenção, fazendo referência à música da Maria. Mas infelizmente por conta da pandemia, esse ano elas não puderam fazer, né, esse saco de viajar com peça aí por um monte de cidade. Então elas tomaram a decisão de fazer um especial de Natal inspirado naqueles clássicos especiais de Natal da televisão americana. Chamaram de The Jinkx and Dayla Holiday Special e disponibilizaram para pessoas do mundo inteiro pudessem ver. Pessoas que tivessem dinheiro. Jesus Christ. R$70. R$70. 70. Mas do que se trata a história? Vamos lá. O filme começa com a Jinkx acordando de ressaca, com o cara pelado na cama dela, e a Dayla já acordada, super feliz, festiva para a época natalina. E a história é basicamente que a Dayla quer fazer um especial de Natal, né, wholesome, familiar, musical, alegre, feliz da vida, e a Jinkx, né, acha o Natal um porre, então é muito mais interessante fazer um especial cheio de piada de rola, de coisa suja, fala de sexo, ficar bêbada, todo esse rolê que né, todas as crianças, como eu sou Ed, gostam. Então elas não conseguem entrar num consenso de como fazer esse especial. A memória mais positiva que a Dayla tem, né, do passado dela, da infância dela no Natal, é da gemada que ela tomava da vovó. Então essa gemada começa a responder ela. Essa gemada foi tomada pelo espírito da avó dela, que é interpretada pela Ballard Merman, a legendary drag queen, procurei o trabalho dela. E ela começa a perguntar: vovó, o Natal era tão divertido quando eu era criança. Como que eu faço para forçar os meus costumes ideais na cabeça dessa pessoa? E pela influência do espírito da vovó, a Dayla começa, né, a contar a história de Jesus, começa a se vestir de Papai Noel, fazer números musicais com a Jinkx, etc. A Jinkx enche o saco e vai, né, volta pra cama pra trepar com o cara pelado que tava lá, que é muito mais interessante. Elas discordam, brigam, e eventualmente essas discussões culminam em meio que uma briga por quem que vai ter domínio do roteiro do especial. Então, tipo, quando a Dayla escreve alguma coisa no especial, essa coisa acontece naquele momento, estilo Death Note, e a mesma coisa. A Jinkx pega, escreve uma coisa e a Dayla faz, então elas começam a ter essa briga, até que a Jinkx enche o saco e fala que a Dayla foi capturada por um urso polar pro meio da floresta para nunca mais voltar. A Jinkx então anda frustrada pela casa e acaba desabafando com um cara pelado que não falou nada no filme até agora. E ele faz ela enxergar. Talvez ela tentando forçar esses costumes dela sejam apenas um sinal do que o Natal é algo importante na vida dela. E ela quer passar esse Natal com a melhor amiga dela, sabe? E talvez não seja uma coisa 100%, não venha 100% de um egoísmo. E a Jinkx fala que não, tem um número falando como o musical e relacionamento com a família é um negócio chato e hipócrita e desagradável e passivo-agressivo, etc, etc. E esse homem pelado fala pra ela: talvez, né, os natais de vocês não foram tão diferentes. Natal pode ser desagradável com todo mundo, vocês só lidaram de forma diferente. Então ela pega, repensa e fala: porra, cara, você tem razão, vou me animar e eu vou tentar fazer esse dia especial pra ela do jeito que ela gosta. E a gente descobre que esse cara é ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. E eu amo uma heresia, eu amo as blasfemias. E se o Filho de Deus está comendo o cu de uma drag queen judia, eu estou feliz. Então a Jinkx corre de volta pro quarto pra se trocar e se preparar pra fazer um número super feliz pra amiga dela. Nisso, a Dayla volta. Ela volta na floresta, toda descabelada, com um vestido rasgado, cheio de manchas de sangue, com um facão de um lado e a cabeça de um urso polar do outro. A cena é linda, a iluminação da cena é linda, é super filme de terror mesmo, assim. Ela abre a porta correndo e tem uma iluminação meio escura com a luz quase que só no olho dela. É do caralho. Linda essa cena, nunca vou esquecer. Então ela, traumatizadíssima, chega na avó e pergunta: vovó, ela só se afastou de mim, o que eu fiz de errado?
E a avó dela responde: nada, você não fez nada de errado, você forçou seus costumes na cara de alguém, você fez pouco caso, né, dos costumes dessa pessoa e, né, ela se afastou, e Natal é sobre isso. E a Dayla meio que descobre que ela só tinha memórias positivas da gemada da vovó porque essa gemada tava cheia de rum. Então ela passou a infância dela bêbada com uma velha racista. Yay! E nesse ponto do filme, a Jinx e a Dayla meio que trocam de lugar. A Jinx tá falando: por favor, vamos fazer esse especial de Natal que vai ser bafo, você vai adorar, etc. E agora a Dayla tá depressiva: o Natal é uma mentira, nada existe, eu odeio Natal agora, foi tudo uma mentira. Então elas conversam e elas decidem que entre odiar o Natal e ficar amarga e se obrigar a fazer tradições toscas de Natal, elas são duas pessoas adultas, elas podem criar as próprias tradições, da mesma forma que pessoas LGBTs podem escolher a própria família com quem passar o Natal e não necessariamente ficar rodeada de gente desagradável. The end. Mas e aí, o que eu achei desse especial? Vamos falar depois dos comerciais. Até daqui a pouquinho. Meninas, é o seguinte, nós estamos passando por uma crise não só, né, no coisa de saúde, né, por conta da pandemia, mas a gente está passando por crise em várias outras áreas. Em particular, né, uma que me pegou pessoalmente foi a área das artes, porque, querendo ou não, as pessoas que tinham um contato com o público, com o teatro físico, agora estão tendo que se adaptar para palcos online. E querendo ou não, estão deixando de ser espetáculos teatrais, estão se tornando projetos audiovisuais. Só que o que faz uma performance interessante, que faz uma atuação interessante, que faz uma peça interessante, teatral, interessante de assistir, nem sempre é a mesma coisa que faz um filme ser interessante, ou que faz um vídeo ser interessante de assistir. Então a gente vê peças pelo Zoom com apenas uma câmera estática, a gente vê lives com as pessoas, tipo, tentando fazer uma coisa com o celular na mão e ficando estranho, com a internet caindo e deixando o celular cair, etc, etc. A gente vê performance de drag que a gente consegue ver, né? Olha a capa do sofá dessa pessoa, tem um igual lá na casa da minha avó, que interessante, etc. Então, né, a gente tá meio que... tá foda. Tá foda. E não tem nem como a gente exigir que as pessoas, né, façam um trabalho audiovisual incrível online, porque é outra área de estudos, é uma outra vida profissional, uma outra vida de pesquisa que a pessoa tem que ter, e seria injusto pedir para artistas dominarem essa prática, né? Que só é possível, seria muito elitista exigir que as pessoas fizessem trabalhos tipo o Hamilton filmado no palco, que eles filmam uma vez com plateia e uma vez sem plateia com as câmeras no palco, sabe? E, né, pra fazer isso é preciso muito dinheiro, precisa ter contato, precisa ter muita influência, e é o que a gente tem aqui nesse especial. O especial de Natal é extremamente teatral, é muito espalhafatoso, é muito absurdo, é tipo drag com D maiúsculo, sabe? A forma que ele se desenvolve, o texto é muito bom e é muito claro, né, que ele vem de um ponto de vista mais crítico. Ele coloca uma pessoa que ama o Natal, uma pessoa que detesta o Natal, mas é bem claro que, tipo, não existe um ponto de vista genuíno de amar o Natal. Todo mundo tem meio que todo mundo meio que criticando esse tempo do ano. As interpretações são muito boas, as piadas visuais são muito boas. Quando elas vão fazer uma cena que elas estão tipo tropeçando numa escada ou caindo de uma chaminé, elas usam uns bonecos de pano muito óbvios que não são essas pessoas, então ficou muito engraçado. Quando esse é um espetáculo musical, não acabei nem falando tanto das músicas, porque não foi o que menos me impressionou, sinceramente. Mas os números musicais, quando elas vão fazer números de sapateado, por exemplo, é muito óbvio que, tipo, elas não sapateiam. Então quando filma elas daqui pra cima, elas estão super aqui assim, e da cintura pra baixo estão pernas completamente diferentes, com sapatos completamente diferentes, e é muito foda, é muito legal. Mas, assim, o que mais sobressai nesse especial pra mim é a movimentação de câmera, o corte de câmera, todo o planejamento de fazer uma pessoa, né, que tá sapateando com o pé de outra pessoa e a parte de cima é outra pessoa, sabe? É preciso muita coreografia.
tanto de câmera quanto de pessoa, tem que ser milimetricamente planejado. E isso é muito, muito, muito da hora, é muito interessante. E é o grande diferencial desse especial de Natal. Eles não fizeram um espetáculo teatral e simplesmente filmaram. Ele foi planejado com a ideia de ser um especial filmado. Ele foi planejado para usar o meio da filmagem a favor deles. É parte da história, é parte da piada. Tudo ajuda, sabe? A iluminação. E é esse tipo de filmagem que valoriza as performances, entende? Então é muito interessante poder ver como que pessoas com um acesso gigantesco, com um alcance gigantesco, digamos, como pode ser feito essa tradução do espetáculo teatral para a câmera. Sabe, esse especial pra mim foi muito interessante pra conseguir ver isso. E o especial, além de ser muito engraçado, de ser muito bom, ele é um especial musical, então tem umas músicas muito engraçadas, não tão tipo, ai que música gostosa de ouvir, mas tipo uma música engraçada mesmo, com bailarinos de inúmeros corpos, inúmeras identidades, gêneros, inúmeras cores de pele, inúmeras etnias. É muito, 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 muito legal. Vários corpos diferentes dançando, sendo sensuais, sendo engraçados, enfim. Maravilhoso. Então, se você tiver condições para assistir esse especial, se você for muito fã da Jinx Radeira, se você tiver R$70 sobrando no bolso, eu digo que sim, vale a pena sim assistir esse especial. Ai, que cansaço. E se eu fosse um pouquinho mais esperto, eu teria filmado a minha tela para poder assistir pro resto da vida. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que gostam de RuPaul's Drag Race, gostam da Jinx, gostam da Dayla, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal e de ligar o sininho para não perder nenhuma notificação. E esse vídeo só é possível estar existindo e está sendo editado pelo André de última hora, porque eu demorei pra filmar isso, porque eu tô muito cansada da vida, meu Deus do céu. Graças ao pessoal do Apoia-se, que sem eles eu não conseguiria contratar um editor. Então eu deixo aqui o meu muito, muito, muito obrigado ao pessoal do Apoia-se, que vai estar passando no final do vídeo. Beijo, 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 beijo. Mua! Nhau!